conta do horário. Então, eu já estou gravando, tá? Boa noite para Samira, né, que eu não consegui me dar o retorno aí do áudio e do slide. Coloquei lá no grupo de vocês com relação ao checklist de algumas matérias que são importantes, até para que vocês se organizem com relação aos estudos, né? Pode ir marcando aquilo que a gente já falou, faltam poucos tópicos, mas segundo a minha programação, nós vamos até agosto, né? De uma forma um pouco mais acelerada, e depois a gente vem retomando alguns tópicos até para a gente fazer uma revisão, tá? Então, vou deixar registrado e gravado aqui, porque alguns alunos pediram. Claro que você pode usar aquela tabelinha que eu coloquei, mas tem outras um pouco mais complexas, de acordo com o edital, né, do concurso que vocês vão fazer, no caso o Enem. E umas dicas, né, porque alguns alunos me pediram através das redes sociais e por WhatsApp também, para aquelas dicas para a resolução de algumas questões, principalmente do concurso do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Embora a data tenha sido prorrogada, né, isso é bacana para que vocês tenham um pouco mais de tempo para conseguir se organizar e estudar todos os itens do edital, principalmente na parte de matemática, né? A gente tem um caderno específico, um dia específico também. Nós temos aí 45 questões. E a primeira dica que eu tenho para dizer é que vocês tenham um bom relacionamento com a língua portuguesa. Não só por conta das questões serem contextualizadas, mas porque esse bom relacionamento ajuda não só em matemática, como em todas as outras disciplinas. Deixa eu admitir aqui uma galera que está entrando. Tem mais alguém? Só um instantinho, gente, que eu estou admitindo. Boa noite aí, galera que está entrando. Deixa eu ver se faltou alguém. Pronto, beleza. Galera que está entrando, a gente já começou, tá? Eu esperei um pouquinho para a galera atrasada. Nós já estamos gravando a aula. E eu comecei falando do checklist que eu deixei lá no grupo para que vocês façam uma organização dos estudos e consigam marcar aquilo que nós já estudamos. É claro que ainda faltam alguns tópicos, mas de acordo com o meu cronograma, nós vamos ver praticamente tudo até agosto e depois a gente vem dando uma revisada nos principais assuntos, aqueles que caem mais, para que vocês consigam rever esses assuntos também. Disse que a prova foi prorrogada, por isso a gente tem a oportunidade de ter mais tempo para se organizar, para fazer uma tabela com mais detalhes com relação a esses conteúdos segundo o edital, né? E comecei falando sobre algumas dicas, a pedido de alguns alunos, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, as dicas para que a gente resolva questões do Exame Nacional do Ensino Médio, no caso, o concurso que vocês irão fazer, o Enem, né? E comecei dizendo do bom relacionamento que a gente tem que ter com a língua portuguesa, não só para ajudar nas questões de matemática, como em todas as outras disciplinas, né? Até no entendimento do edital, isso faz parte, quando a gente vai fazer uma organização com a leitura do edital, você ter esse relacionamento, essa interpretação com o português, né, ajuda muito, não só na matemática, como em qualquer outra disciplina, principalmente porque as questões do Enem, especificamente que estamos falando, são questões contextualizadas. Então, a gente tem a noção de que tem muito texto, né? Disse também que nós temos um dia específico, matemática é um caderno único, né, com 45 questões, então são muitas questões para serem resolvidas. Então, a segunda dica, a primeira foi a questão da língua portuguesa, né, você tem esse bom relacionamento com a leitura e tudo mais, e a segunda é com relação à questão que apresenta um determinado desenho, gráfico, tabela. Deixa eu só responder aqui, galera, o bate-papo. Ok. Respondendo aqui o bate-papo, tá, gente? Então, a segunda dica é com relação às questões que têm essa situação. Figuras, gráficos, tabelas.
onde você pode fazer primeiro a leitura ou análise visual dessa figura, né? Olha primeiro, tenta memorizar essa figura, a informação que ela está trazendo para você. E quando você fizer a leitura do enunciado, isso já vai prontamente te gerar um direcionamento para a sua resolução, ou seja, para a sua resposta. Então, fica mais fácil quando a gente tem figura, tem tabela, tem gráfico, a gente fazer essa análise prévia, né, antes da leitura da questão. Não estou dizendo para você não fazer a leitura, tá, gente? São coisas diferentes. Então, a primeira foi bom relacionamento com a língua portuguesa. A segunda, se tiver figura, tabela, gráfico, enfim, desenhos de uma forma geral, para que a gente comece fazendo a análise dessas figuras, né? A segunda, a terceira, perdão, a gente marcar os elementos mais importantes. Por isso, bacana você ter esse bom relacionamento, porque, vamos ser sinceros, muitas questões muito contextualizadas, né? Tem informações ali que não são de grande importância, né? É mais para encher a questão. Então, você marcar aquilo que for mais importante, destacar aquilo que for mais importante na primeira leitura, é bacana. Por quê? Vamos supor que você tenha necessidade de refazer essa leitura. Como são 45 questões, para você ler detalhadamente 45 questões 2 vezes, é um tempo que você não tem para fazer isso, né? Você não existe esse tempo na prova. A questão do tempo ela é crucial. Então, você destacar aquilo que for mais importante. Uma, para você se organizar com relação à resolução. E outra, porque se você tiver que fazer uma releitura, aquilo vai ficar mais fácil para você. Você faz só a releitura daquilo que você marcou. Quando a gente fala de uma questão de matemática, o que é mais importante? São os dados numéricos, né? Aquilo que dentro da questão tem a maior relevância. Tá? E para finalizar, além de marcar, né, destacar, enfim, aquilo que for mais importante, eu gosto muito dessa última dica, que é começar a leitura pela pergunta. Então, a gente começa fazendo a leitura da questão pela pergunta. Às vezes você consegue fazer a solução já consegue ao menos montar a solução, estabelecer os critérios que você terá que usar, o tópico que você vai ter que utilizar para a resolução daquela questão, fazendo primeiro a leitura da pergunta. Então, li a pergunta, isso aqui está pedindo estatística, está pedindo média, moda. Então, conforme você vai fazendo a leitura de um todo, você também consegue traçar aí um critério para a sua resolução, tá? Então, essas são as dicas mais importantes, né, que eu destaquei para falar para vocês. E vamos começar, beleza? Vou sumir aqui um pouquinho, que a gente já começou a gravar, para que eu consiga passar melhor os slides para você. Qualquer coisa, desabilita o microfone para falar comigo, tá certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre matrizes determinantes. Se der tempo de desenvolvermos toda essa parte teórica, nós vamos para a parte dos exercícios, tá certo? Nós não tínhamos falado desse assunto antes, somente em resolução de algumas questões, tá? Então, é um assunto também que requer que a gente estude aí com maior significado, tá certo? Então, a gente começa com uma definição de matrizes, né? Como já é de conhecimento de vocês, normalmente matriz é um assunto abordado no segundo ano do ensino médio, né? E a gente tem a definição do tipo M por N, né? Aqui é uma forma genérica, né? De uma tabela com M vezes N números dispostos em linhas, M linhas e N colunas. Você pode ter essa matriz com colchetes ou parênteses. Tá vendo aqui? Para escrever uma matriz, dispõe os elementos entre colchetes ou entre parênteses. É comum também que a gente tenha traços, né? Como módulos. Mas lembra bem aqui o colchete, certo? Então, essa é a definição. Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui como exemplo a matriz com os elementos 5, 2, menos 3, 4 e 0. Essa matriz é do tipo 3 por 2. Por que ela é do tipo 3 por 2? A gente vai falar um pouquinho mais à frente.
na verdade, ela tem 3 linhas, né? A gente começa a contagem sempre pelo número de linhas e 2 colunas, por isso a matriz é 3x2. O mesmo aqui na letra B, tem uma matriz 3x3, os elementos dessa matriz, raiz de 3, meio, 4, e assim vai. Aqui eu tenho uma matriz 2 linhas e uma coluna, 2x1, ou também conhecida como matriz coluna, né? Reparem que eu tenho apenas uma coluna da matriz. E eu tenho também, assim como a matriz coluna, a matriz linha, né? Do tipo, neste caso aqui específico, 1x4, tá? Uma linha, 4 colunas, tá certo? Então, matriz coluna, quando eu tenho apenas uma coluna, recebe um nome especial, e quando eu tenho apenas uma linha, recebe um nome especial também de matriz linha, certo? A partir dessa definição, a gente tem aí, ó, o tipo de matriz também pode ser indicado ao lado dela, né? Na verdade, a matriz tem essa característica e a gente pode indicar o tipo de matriz aqui ao lado. Essa matriz é do tipo 2x4, 3x5. Porém, nem sempre aparece essa indicação, tá? Mas a gente já sabe que a gente começa a indicação pelo número de linhas, depois pelo número de colunas, tá certo? Então, aqui é 3x5, em 2 formas diferentes, tá vendo? Colchete, e aqui assim também, tá certo? Como que a gente representa genericamente uma matriz? Cada elemento é definido por uma posição, né? Primeiro a gente determina a linha e depois a coluna, sempre nessa ordem, tá? Então, um elemento genérico da matriz, ele pode ser representado pelo símbolo A e J, tá? Que significa um elemento qualquer que pertence à linha I e à coluna J, tá? Em que I indica a linha e que o elemento ocupa, em que o elemento ocupa e J indica a coluna, tá? Genericamente, a matriz A. Então, quando a gente está representando uma matriz, a gente costuma dar um nome, uma letra maiúscula, para chamar essa matriz, né? Uma matriz A, por exemplo, ó, é representada por os elementos, elemento Azinho, né? I, J, M por N. Aqui vai definir a quantidade de linhas e colunas que eu tenho nessa matriz, e aqui estão os elementos que nós vamos montar aí essa matriz. Olha aqui como é que fica mais ou menos essa representação, tá? Matriz A, este elemento aqui, primeira linha, primeira coluna, este outro primeira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente. Aqui é uma matriz M por N, tá? Então, tenho M por N elementos, tá certo? Deixa eu admitir aqui o Davi que está entrando, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui Tá, beleza. Tá, galera? Então, ó, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, deixa eu pegar só um instantinho. Esse primeiro elemento aqui, ó, primeiro a linha, tá vendo? Depois a coluna. Tô destacando aqui em azulzinho para vocês, tá? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente. Vai depender do tipo de matriz que nós estamos trabalhando, tá? Se tiver 3 linhas e 2 colunas, e assim vai. Deixa eu passar aqui. Basicamente, esse exercício para a gente resolver, ó, a gente vai escrever, tá? Vou resolver com vocês. Escrever a matriz A, então o nome da minha matriz, deixa eu pegar aqui. Ó, matriz A, tá, galerinha? Aí a gente vai fazer um traço para representar essa matriz. Pode fazer traço, ou você faz da forma que você achar melhor, tá? Que eu vou tentar fazer dessa forma para que a gente consiga se organizar. Aí ele diz o seguinte, ó, essa matriz tem elementos A e J 2x3, ou seja, ela tem 2 linhas, 3 colunas, né? Então, vamos lá, 2 linhas, A. Já vou colocar A1, tá? Esse 1 teria que ficar subscrito. Mas, para facilitar aqui, eu vou montar dessa forma, tá? Ó, esse outro elemento A, primeira linha, segunda coluna. Este outro elemento aqui, A, primeira linha, terceira coluna, tá certo? São 2 linhas, né? O outro elemento, vou dar mais um espacinho, é o elemento A, segunda linha, primeira coluna, e o outro elemento é o A, segunda linha também. Opa, saiu um pouquinho aqui fora. Segunda linha, segunda coluna, né? E o outro elemento, o terceiro elemento ali ficou faltando, né, galera? Ninguém falou.
segunda linha, terceira coluna. Aqui é o elemento primeira linha, terceira coluna. Reparem que as colunas, deixa eu fazer um tracejado aqui. Só um instantinho, galera. Toda hora tem que mudar o cursor para que eu escreva, para que eu faça umas situações assim, tá? Então, olha, não tá alinhadinho, mas dá para a gente entender, tá? Que, ó, nós escrevemos a matriz A, duas linhas, uma, duas linhas, três colunas, tá? Onde os elementos, cada elemento, A e J, vai ser igual. Então, a gente já montou a estrutura genérica dessa matriz, né? Cada elemento vai ser I mais duas vezes J. O que significa isso? Lembra que o I sempre ele representa a linha e o J ele representa a coluna. Deixa eu admitir aqui uma pessoa que está entrando, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui essa matriz novamente, tá? Essa matriz A vai ficar dessa forma, galera. De novo, deixa eu trocar aqui o cursor. Muito bem. Esse primeiro elemento aqui, deixa eu voltar aqui só um instantinho. Estão sendo meus cobaias aqui na utilização dessa escrita no Zoom. Então, olha só, A11, né? Cada elemento é a linha, ou seja, o A11 é o elemento 1 mais duas vezes, eu vou fazer de cabeça, tá? 1 mais aqui, ó, aplicando no elemento 1, né? 1, o I, mais duas vezes o 1. Então, aqui 2 vezes 1, 2, mais 1, primeiro elemento é 3, certo? Obedecendo aí essa lei de formação dessa matriz especificamente. Ó. O elemento A12, né? Lembra que o I representa a linha, o 2 representa a coluna. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O A13, linha em coluna, ó. 2 vezes 3, 6, né? Mais 1, 7. Muito bem. Agora, os outros elementos. A gente vai seguir o mesmo raciocínio, tá? A21, então aqui, ó, 2, né? O I, 1 é a coluna. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2 aqui dá 4. O outro, 2 vezes 2, né? 4, mais 1, 5. E para finalizar, 2 vezes 3, 6, né? 6 mais 2, 8. Então, finalizamos aí essa matriz A, ó, duas linhas, três colunas. Oi, meu amor. Pode falar. Por que tem que ficar botando esse mais um sempre? Mais um? Ah, aqui... Olha só, um, 2 vezes 1. Então, vamos mais lá. 1. A lei de formação pediu para você montar uma matriz, ou seja, escrever uma matriz, tá? Genericamente representada por A, tá? Onde cada elemento é representado por A e J, ou seja, cada elemento aqui é A e J. Essa matriz é do tipo 2 por 3. Então, o que significa isso? Isso aqui, ó, é a quantidade de linhas, isso aqui é a quantidade de colunas, tá vendo? Então, eu vou escrever uma matriz toda com elementos Azinho, minúsculo, com duas linhas, uma linha, outra linha, certo? Esse elemento aqui ocupa que posição? Primeira linha, ele está na primeira linha. Primeira coluna. Primeira coluna, e assim sucessivamente. Isso aí eu já percebi que você entendeu. Só que ele dá para a gente uma lei de formação. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para você. A lei de formação é essa, ó. Tá vendo? Esse destaque ficou horroroso, mas é aqui, ó. A lei de formação é essa aqui, tá vendo? O que significa fazendo a leitura disso? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. O que significa essa lei de formação aqui, ó? Cada elemento é composto por I mais duas vezes J. O I é o posicionamento da linha. Então, ó, é o 1, tá vendo? Neste caso aqui, desse elemento. E o J é a coluna, que é o 1 também. Então, você vai fazer a substituição. 2 vezes 1 dá 2, certo? Mais 1 dá 3. Mesma coisa com A, que ocupa a primeira linha, a segunda coluna. Aí faz isso com todos? Todos os elementos. Com todos. Entendi. E aí você vai escrever... Obrigado, professor. Nada, meu amor. É essa matriz aqui, tá? O resultado dessa situação, desse exercício, são os elementos 3, 5, 7, 4, 5 e 8, tá? Então, olha só, na 2, praticamente, vou apagar aqui, tá, galera? Que eu rabisquei, foi tudo. Só um instantinho.
Na 2, a gente vai fazer a mesma situação, tá? Ele quer também uma matriz A. Então, ó, deixa eu botar aqui no texto de novo. Ele quer uma matriz A, né? Então, genericamente. Só que essa matriz, ela é composta por 3 linhas, ou seja, você tem 3 linhas e 2 colunas, né? Então, vamos fazer aqui. Gente, é difícil, hein, fazer esse negócio. Vamos lá. Aqui, ó. São 3 linhas, né? Eu vou começar com o primeiro elemento, como a gente fez na outra, tá? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. São 3 linhas, 2 colunas. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Os de baixo. Opa. Terceira linha, primeira coluna. E, por último, terceira linha, terceira coluna. Não sei se vocês repararam que as colunas, elas se encaixam. Elas são as mesmas sempre, ó. Os elementos da coluna, deixa eu fechar aqui essa matriz para ficar bonitinha. Prontinho. Aqui, ó. Os elementos da coluna, você verifica se você escreveu perfeitamente, se os elementos encaixarem. Aqui é a segunda coluna, tá, gente? Eu acho que alguém ia falar isso e não falou. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é segunda linha. Deixa eu voltar aqui, galerinha. Corrijam aí. Opa! Sem querer eu passei. Aqui, ó, é terceira linha, segunda coluna, tá? Deixa eu tentar pegar a borrachinha aqui para apagar esse. Ah, apaguei tudo. Deixa eu refazer. Enfim, esse recurso aqui do Zoom, ele é um pouco limitado, tá? Mas deu mais ou menos para vocês entenderem o posicionamento de cada uma, segundo o exercício anterior. A gente vai fazer a mesma coisa, só que esse tipo de matriz é diferente. Tem 3 linhas e 2 colunas. Só que cada um dos elementos, preste atenção agora. Quando eu tiver aqui, ó, a linha é igual à coluna, eu vou utilizar essa lei de formação, tá? E quando a linha for diferente da coluna, eu vou utilizar zero, vai colocar o elemento 0, tá? Então, ó, A11. A linha não é igual à coluna? A11, certo? Então, a gente vai aplicar essa lei de formação aqui, ó. 10 vezes 1 mais 1, primeiro elemento aqui, será o 10, né? Vezes 1 mais 1 vai ser o 11, primeiro elemento. O segundo elemento dessa matriz é o A12, primeira linha, segunda coluna, né? A linha é diferente da coluna, então esse segundo elemento vai ser o 0, ó. Ele me traz aqui duas situações para análise dos elementos, tá? Diferente da primeira questão, que era apenas uma lei de formação para todos os elementos, certo? Aqui não. Nesse segundo exercício, ele diz o seguinte: se a linha for igual à coluna, eu vou utilizar esta lei de formação aqui, né? Ó, esta lei, né? Se a linha for igual à coluna. E se a linha, essa lei. E se for diferente, eu vou colocar o elemento 0, tá? Então, cada um dos elementos você verifica. É igual, eu vou utilizar essa lei de formação. É diferente, eu vou colocar o elemento 0. Olha a segunda linha. A segunda linha aqui é composta do elemento, né? Aqui, ó, é a segunda linha, né? A segunda linha, primeira coluna. Seria o A, segunda linha, primeira coluna, certo? A linha aqui não é diferente da coluna, ó. A linha é 2, a coluna é 1. Então, nós vamos utilizar essa lei de formação. Como é que vai ficar isso? 10 vezes 2, que é o que representa a linha, né? Isso dá 20, mais J, que representa a coluna, mais 1. Então, a resposta aqui é 21, tá? Aqui, não era para ser 0, não, professora? Não, se os elementos forem iguais, aqui é o elemento, desculpa, a segunda linha. Primeira linha, tá certo, segunda linha, primeira coluna. Obrigado. Bom, tendo atenção, tá vendo? Esse outro elemento aqui, esse elemento é o A, segunda linha, segunda coluna. Aqui os elementos são iguais. Aqui sim, tá, galera? Ó, essa lei de formação. 10 vezes 2, 20, mais 2, 22, certo? Então aqui a gente vai colocar o 22.
E para finalizar, esse elemento aqui ó, é o A, terceira linha, né? Primeira coluna. São diferentes. Quando os elementos são diferentes, a gente coloca o 0. E aqui é o A, terceira linha, né? Segunda coluna. Também são diferentes elementos, então a gente coloca o 0. Então a matriz ficou nesse formato, tá vendo? Mais ou menos nesse formato. Tá? 11, 0, 0, 22, 0, 0. Tá? Então, cuidado, cada um dos elementos, aqui tem uma lei de formação. A matriz é 3 linhas, 2 colunas, tá aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas, tá feio aqui, mas tá certinho, tá? Só fora aqui não tá exatamente um abaixo do outro. Cada um dos elementos tem uma lei de formação específica, tá? Então, vamos adiante. Alguém quer perguntar aqui, gente, com relação a esse exercíciozinho, que é bem básico, só para a gente aprender a montar, tá? Agora que tá desfazendo, naquela hora não, que eu quis fazer, não desfez, tá? Então, apaguei aqui. Depois, com calma, vocês podem tentar fazer para exercício mesmo, caráter de exercício. Deixa eu tirar aqui essa barrinha de rolagem para a gente seguir. Tá? Então, deu mais ou menos para que vocês entendam como é que a gente faz a construção das matrizes. É importante você saber o que representa a linha, o I, o que representa a coluna, o J, né? Cada elemento, normalmente, a gente indica por uma letrinha minúscula. A matriz, normalmente, a gente indica por uma letra maiúscula. Vamos falar agora da igualdade entre as matrizes. Primeiro, que para que as matrizes sejam iguais, elas têm que ser do mesmo tipo. Quando eu estou dizendo matriz do mesmo tipo, eu quero dizer que as matrizes elas têm que ter mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Então, eu só posso ter a igualdade se eu tiver duas matrizes, 2 por 3, 3 por 3, e assim sucessivamente, tá? Elas têm que ser do mesmo tipo. Caso contrário, eu não consigo fazer essa correspondência dos elementos, tá? A igualdade vai ser justamente através dessa correspondência. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, da matriz A, primeira linha, primeira coluna, ele será igual ao seu correspondente na outra linha, na mesma linha, na mesma coluna. Então, o A11, ele é correspondente ao B11. Eles são correspondentes, tá? Assim como todos os outros elementos. O A12 é igual, né, correspondente ao B12, o A13 ao B13 e assim vai, tá? Lembrando que o mais importante para determinarmos aí a igualdade e essa correspondência entre as matrizes, né, entre os elementos da matriz, é que elas sejam do mesmo tipo, tá? Ou seja, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ó, duas matrizes A e B são matrizes iguais quando são do mesmo tipo e têm elementos correspondentes iguais, tá? Vamos para que vocês consigam verificar isso no exercício. Tá vendo aqui eu tenho duas matrizes, elas são do mesmo tipo, tá? Eu determino os valores x, y e z que tornam as matrizes A, B iguais, né? Para que elas se tornem iguais, a gente vai fazer a igualdade entre os elementos correspondentes, tá? Então, posso afirmar, vamos ver se eu vou ter tempo para fazer, que eu já recebi aqui. Eu posso afirmar, posso afirmar aqui, só um instantinho, lá vai eu na anotação de novo. Ó, posso afirmar que o x mais 1, né? X mais 1, tá aqui embaixo, é igual ao elemento correspondente a ele, que é 7, certo? Logo, o meu x é igual a quanto? A 6, né? Passando um para o outro lado, invertendo o sinal, tá? Assim como o y menos 2 é igual ao elemento correspondente a ele, ou seja, aquele que ocupa mesma posição, né? Que ele, tá na mesma linha, mesma coluna. Então, o y menos 2 é igual a 9. Quanto que vai dar esse y aqui? Só para que a gente entenda. 9, passou o menos 2 para o outro lado, inverteu o sinal. 9, 10, 11, né? Então, y igual a 11, já matamos. E o z não tem nem equação para a gente fazer, galera. O z ó, é igual ao seu correspondente, que é a 4, tá? Então, respondemos aí o x igual a 7, y igual a 11 e z igual a 4, tá? O que eu vou fazer, galera, que eu já recebi o tempo aqui, 2 minutos finais, tá? Para que a gente não perca a gravação. Então, eu vou encontrar vocês no próximo tempinho, tá certo? Alguém quer perguntar? Que eu tenho 2 minutinhos ainda.
Posso prosseguir, então, finalizar aqui o vídeo, para que a gente vá para os próximos tópicos, tá bom? Aguardo vocês no próximo link. Abraço, galerinha. Até!